São João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Campus Fidei. Aqui quem fala é o Gabs. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nesse retorno das gravações de 2024. Então, a gente está com novos temas, talvez os mesmos convidados, mas com novas partilhas que certamente vão fazer imensa diferença na sua vida de fé. Bom, para quem não me conhece, já falei, eu sou o Gabs, sou casado com a Debs, somos missionários aqui na Rede Missão. Eu sou missionário há um pouco mais de 5 anos, sirvo em alguns núcleos de serviço, incluindo aqui como âncora do nosso podcast Campus Fidei, junto também da Paulinha, do Rodrigo e do Rafael. E tenho um filho, Santiago, de 1 ano e 3 meses, e minha esposa também está grávida do segundo baby, não sabemos o sexo ainda no momento da gravação, mas é uma alegria partilhar isso com vocês também, que nos acompanham aí conforme os episódios vão passando, né, e vão vendo a imensa misericórdia de Deus sobre as nossas histórias. Para não deixar de cumprir o protocolo, estou aqui com convidados mais que especiais, novamente. Vou pedir para eles se apresentarem e, a partir disso, a gente partilha o nosso tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Não, tem 2 vai. meninas, eu vou começar na frente dela. Bom, eu sou o Guilherme, casado com a Maria Augusta, com a Mavi Maria Augusta, né? Tem 2 Gui e Mavi aqui na Rede de Missão. Faço parte de um deles, de um dos casais. Estou na rede desde dezembro de 2020. Então, esse ano fazem 4 anos, né, que eu participo aqui que sou missionário da Rede de Missão. Participo de alguns núcleos, núcleo de formação, catequese e a didascalia. E é isso. Muito bom. Olá, pessoal. Eu sou a Monique. Já tem um tempinho que não De volto volta. aqui. Sou casada com o Rodrigo, que é um dos âncoras do podcast também. Tenho 28 anos. Sou missionária na Rede de Missão desde início de 2016. É um bom tempinho aí, graças a Deus. Sou mãe também, mãe do Tomás, meu filhinho de 3 anos e meio, da Clarice, 1 ano e 3 meses, e da Olivia, que está aqui em meu ventre. Há pouco tempo descobrimos o sexo, então é uma novidade também. E é isso, né? Acho que sobre núcleos, é isso aí, gente. A gente faz um pouco de tudo aqui dentro. Então, assim, vamos para a próxima apresentação. Perfeito. Meu nome é Thaisa, pessoal. Eu sou missionária desde 2019. Já participei de outros podcasts aí, vocês devem me conhecer, se nos acompanham. E eu faço parte da catequese, junto com o Giga e outros catequistas, núcleo de formação, núcleo da economia. E é isso. E espero que seja uma partilha muito frutuosa para vocês, porque esse tema já despertou o olhar, sabe? Então, eu espero que seja grandioso para vocês também. Perfeito. Acabei de reparar aqui que temos 3 catequistas aqui na mesa neste momento. É mesmo. Então, eu, Guiga e a Thaís, a gente faz parte dos catequistas. Esse ano de 2024, a gente está dando a catequese lá na paróquia São José de Anchieta, no Paranoá, lá do querido Padre Everton. Então, a gente espera também trazer um pouco do nosso conhecimento acerca do tema hoje e partilhar um pouquinho com vocês. Está aqui com a gente também o Gui. O Gui da Mavi. O Gui da Mavi também. Metaverso aqui, Nosso gente. Guilherme Amorim está aqui fazendo a gravação para a gente. Muito obrigado, Gui. Bom, gente, antes de começar, agradecer aos nossos colaboradores, essas pessoas, essas mãos e rostos generosos que confiam que essa obra é verdadeiramente de Deus e nos sustentam não só espiritualmente, mas também materialmente. Então, se é possível que você consiga ouvir esse podcast, se a gente tem um instituto aqui em Brasília, se a gente tem microfones, uma mesa de som para poder gravar e poder partilhar um pouquinho da nossa história e te alcançar, é por conta dessas pessoas. Então, se você quiser ver mais desse apostolado, ver novos apostolados acontecendo, considere ser um colaborador Campus Fidei, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram, @Campus Fidei, que vai ser uma alegria partilhar com vocês. Bom, o tema de hoje, como vocês viram aí, a gente vai falar sobre os altares do lar.
Então, é algo que nosso fundador Jerônimo sempre traz para nós aqui, né? Nós missionários, essa dimensão de que a nossa família, a família católica, existem 5 altares, né? Então, vou nomear aqui os altares só para vocês entendendo conforme vai ser a nossa partilha. Então, os 5 altares da família, o primeiro deles é o oratório doméstico, o segundo deles é a mesa das refeições, o terceiro deles é o leito conjugal, o quarto é a mesa da palavra e o quinto é a mesa da Eucaristia. O quarto e o quinto, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, nós encontramos na Santa Missa. Então, o nosso foco aqui do podcast hoje vai ser falar sobre esses 3 primeiros altares, né? Os 3 primeiros altares da família, que se encontra na igreja também, só que na igreja doméstica. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre o oratório doméstico, sobre a mesa das refeições e o leito conjugal. Tá bom? Então, só para trazer esse primeiro passo, assim, para a gente estar todo mundo na mesma página. Bom, queria trazer um pouquinho já da partilha dos meus irmãos de missão aqui. Se é algo que vocês já tinham parado para pensar, pensando que o altar é um lugar sagrado, isso é algo que a gente é sempre ensinado e talvez não tenha muita dimensão do que é isso, né? O que é um altar. Mas antes de entrar nesse mérito, queria saber um pouquinho da partilha de vocês. Se vocês pararam para pensar em algum momento que poderia ter um altar também dentro de casa, né? Esse tema, assim, quando comecei a ouvir um pouco mais sobre ele, né, e a entender, a aprender mais, foi realmente perto ali do meu matrimônio, né, perto da gente se casar. Eu estou com o Rodrigo, vai fazer 5 anos de casamento esse ano, e na prática, esses aprendizados foram se tornando concretos. E isso é muito bom, assim, porque nos norteia, né? Eu tenho a sensação de que, quando morava com os meus pais, enfim, com a minha família, eu não conseguia ter essa visualização desses altares dentro de casa, apesar de existirem, apesar de estarem lá, né? Mas porque, naturalmente, eu acho que isso, até mesmo dentro, na cabeça dos meus pais, no coração deles, não foi algo que foi ensinado, né? Que foi percebido e que também não foi passado para frente para nós, assim, quanto a minha e minha irmã. Mas uma coisa que é engraçada, assim, que eu me lembro bem, é que os meus pais sempre tiveram um grande respeito com a cama deles. E isso é bonito de ver, porque às vezes vem de algo do interior, né? Não necessariamente porque foi ensinado, por exemplo, que ali estava um altar, de fato que existia ali, que o leito conjugal era como um altar da família. Mas talvez eles entenderem a importância, né? Que dali o novo foi feito dentro de casa. Então, a família cresceu, né? O amor se multiplicou, enfim. Então, eu percebia um certo zelo dos meus pais desde sempre com a cama deles. Então, era uma coisa que acontecia, por exemplo, eu e minha irmã, a gente não tinha o hábito de ir para a cama dos meus pais, comer alguma coisa ali em cima e tudo mais. Claro, muitas vezes a gente sentava ali com eles para conversar, né? Para fazer algum tipo de partilha, para época que não tinha celular, né? Exato. A gente tinha bem menos contato com o celular, né, nessa época. Na verdade, ninguém usava, né? Então, assim, momentos de afeto, isso existia. Mas de um modo muito natural, e que eu via que partia mesmo de algo do interior deles entenderem a importância que existia naquele lugar, né? Mas, com o tempo, vivendo a prática do matrimônio, a gente percebe, de fato, quão sagrado podem ser esses altares, né, domésticos. E que bonito é você ver que, ao formar esses altares, né, o altar ali da mesa das refeições, o oratório doméstico, o leito conjugal, você vai trazendo para sua casa, para o seu lar, uma cara de igreja, né? Uhum. E que faz sentido a gente chamar nossa casa de uma igreja doméstica, né? Que ali vai se iniciar, né? Tem uma iniciação literalmente cristã, como a gente tem ali nos sacramentos dentro da igreja, mas dentro de casa, quantas coisas a gente não dá o primeiro passo na educação dos nossos filhos, que já pequenininhos já começam a aprender sobre a importância de zelar por determinada coisa, por rezar em determinado momento. Então, eu acho lindíssimo pensar sobre isso, assim, que esses altares compõem, de fato, a igreja doméstica, que é o nosso lar, né? Perfeito. Bom, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso também, assim, por muitos anos na minha vida. Um pouco parecido com o que a Moni falou, né? Enquanto eu estava na casa dos meus pais, isso não era algo
vivido por nós, assim. Existiam os altares, claro, mas a gente não tinha consciência dessas dimensões. Os meus pais não tinham, nunca passaram para mim e para os meus irmãos também. E aí isso mudou um pouco a chavinha quando eu estava perto do meu casamento e quando eu me casei de fato, assim. A Mavi me ajuda muito na minha vida interior, né, assim, do modo geral. Então, ela me ajuda muito a trazer, digamos assim, o lado espiritual da vida mais vezes, com mais frequência para o meu dia a dia, coisa que eu tenho uma certa dificuldade de fazer. Então, desde que eu casei, eu consigo ver melhor os altares, né, e vivenciá-los melhor de alguma forma, né? A gente vai entrar em cada um deles depois para falar melhor, mas assim, se perguntar, vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Eu por muitos anos não fazia ideia que isso existia, mas hoje pensando sobre o tema, eu consigo lembrar de alguns momentos na casa da minha família em que a gente viveu bem aquele altar de alguma forma, assim, viveu enfim, estava em volta da mesa das refeições, por exemplo, tendo uma vida fraterna muito boa, um momento de intimidade, de união da família, mas sem ter essa consciência de que aquilo era um altar, sabe? Sim. Eu sigo com eles também. Também não tive essa formação, vamos dizer assim, nesse sentido, até porque minha família é católica funcional, assim, tipo, só de BGE mesmo. Então, a gente não tinha essa vivência. Mas eu percebo que, com a vivência na readmissão, eu fui aprendendo e eu fui catequizando, não nesse sentido da palavra, assim, de botar minha família lá, gente, aqui, não sei o quê. Não, mas com pequenos gestos, e aí a família vai... percebendo a importância. Isso, entende? Então, assim, minha mãe foi colocando imagens, né, pela casa, tem um espaço específico para rezar. Então, assim, ter essa importância, né? Porque antes, assim, às vezes colocava a imagem só como um objeto de decoração, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento que a gente vai vivendo aquilo, aí não, ali é um lugar sagrado mesmo, onde a gente vai rezar. Então, é importante isso também, o nosso testemunho, e nos pequenos gestos, porque, às vezes, eles que são significativos, né? E aí, falando isso para as pessoas que não têm, às vezes, assim, né? Porque os meninos falaram aqui, enquanto vivência deles é casal, os dois entendem a dimensão, mas, às vezes, na sua casa, você é essa pessoa que vai ter esse olhar. Então, você pode fazer isso, através de pequenos gestos, e modificando ali os hábitos da família, né? E ali, aos poucos, percebendo, né? Porque assim, a gente tem esse chamado, foi como a Moni falou. Isso vem de nós, mas a gente não percebe. Então, a gente vai aos poucos educando nesse sentido. Uma coisa que me faz pensar, só complementando aqui, que agora a Thaisa trazendo esse lado ali, enquanto eu estava, né, com os meus pais e tudo mais, me lembro que à medida que, de fato, a nossa espiritualidade, a nossa interioridade, ela vai se aprofundando e você vai tomando dimensão da importância dessas coisas, de fato, os pequenos detalhes ali no dia, né, de lembrar, por exemplo, de chamar meus pais para rezar comigo antes de comer, que era um hábito que a nossa família não tinha, né? E que eles começaram a perceber que eu fazia sozinha, porque num primeiro momento, muitas vezes a gente não quer se sentir invadindo, né? Assim, porque eles sempre me deram uma ótima educação, sempre me ensinaram sobre a fé, e eu não quis ter aquela postura de, nossa, agora vem cá que eu vou mudar todo o negócio aqui, entendeu? Então, a gente vai ali daquele modo de mais quietinho, mais fazendo acontecer, e aos poucos eu fui percebendo nos meus pais, em especial na minha mãe, aquela atenção, não, vamos rezar juntos, reza em voz alta hoje que eu quero rezar. E isso foi tornando-se um hábito. E hoje é muito bonito de ver que quando nós vamos para a casa dos meus pais, por exemplo, eu não sei como é que é hoje em relação a eles ali vivendo enquanto casais, né? Que agora eles estão só os dois. Se eles conseguiram se habituar a isso, de rezar juntos antes de comer, por exemplo. Mas eu vejo que quando estamos na presença deles, eles fazem questão de que a gente levante, que a gente reze antes das refeições. Então, que de fato, não é porque, nossa, nós fizemos isso, mas por graça de Deus, né? Naquelas pequenos gestos de amor. E eu acho que é nisso, assim, quando a pessoa vê que a gente coloca amor, né? Que tem um zelo por aquilo, você deseja entender e fazer também parecido. Então, com certeza, nós, enquanto cristãos, né, como filhos de Deus, nós temos a capacidade, o poder enorme de sermos luz dentro do nosso lar, independente do nosso estado de vida, né? E, enfim, e eu vi também isso acontecer muito com uma parte da nossa família, que é uma família de consideração, que não é uma família de sangue, assim, mas que nós consideramos
muito próximas. Era como minha avó, né? Já está lá na presença de Deus, não tenho dúvida, minha santinha. Mas ao olhar, ver como ela tratava os oratórios domésticos dela, que era um lugar reservado para aquilo, né? Todo bem cuidado, tinha vários tercinhos, várias imagens lindas. E eu pensava, nossa, eu acho que eu desejo isso, porque isso mostra um amor, né? E isso vai sendo passado de geração em geração, ainda de forma sutil. E eu percebo, ouvindo vocês falando, eu comecei a me recordar. Eu pensei, nossa, isso veio lá de trás também, né? Não só de um ensinamento que eu aprendi aqui dentro da igreja, mas de alguém que passou um amor, que mostrava zelo, que mostrava cuidado e que se perpetuou. Quando eu penso nesse tema assim, a palavra que me vem justamente é um pouco disso que você falou, Mônica. Tipo, é um resgate. Porque eu acho que todos aqui, e principalmente os que estiverem ouvindo e já têm um pouco de vivência, de uma família que tem uma vivência católica, a gente sempre lembra de uma avó ou uma tia que tem um oratório lá, né? Um altarzinho de oração com várias imagens, com vários terços. Então, a gente vê que é algo que é da nossa história, de certa forma, da nossa família, e que, quando a gente para pensar, a gente percebe que, ao pouco, as coisas têm sido se perdendo um pouco o sentido, né? Sim. Então, é muito legal e importante a gente falar sobre esse tema, porque não só remonta a algo que, talvez, até para nós, tenhamos uma memória afetiva, mas que realmente tem um significado, né? Não é só uma piedade pela piedade, mas é realmente trazer para dentro de casa aquilo que é de mais precioso, né? Tem um texto no nosso blog que se chama Qual o Significado do Altar na Igreja? E eu recomendo muito vocês que estão ouvindo a gente lerem, porque ele traz um pouco da história do que é o altar, desde de Abraão, enfim, o significado do termo. Não vou me ater muito ao significado aqui, mas é que a ideia de se pensar no altar dentro da igreja é um lugar, um espaço, aí porque é de pedra, isso tem todos os significados, né? Mas um lugar de sacrifício. Um lugar onde há essa entrega total de si, né? Por um propósito maior. Então, se a gente pensar nessa ideia do que é o altar, por que não trazer essa ideia para dentro da nossa família? Então, essa é a importância da gente pensar, poxa, como é que eu posso trazer essa dimensão divina para dentro de casa, né? De um amor sincero, um amor que se doa, um amor que se sacrifica pelo outro. Mas não um sacrifício pelo sofrimento, mas um dom de si para que aquilo gere fruto na outra pessoa. Então, quando a gente pensa nesses altares dentro dentro de casa, dentro do lar católico, a gente vê que, por exemplo, começando pelo oratório doméstico, a oração faz parte da vida cristã, todos os dias, né? Então, ter um lugar na sua própria casa, se você mora numa kitnet, você mora numa mansão, não interessa. Há um lugar da sua casa em que é necessário que você se dedique à oração, de alguma forma. É no seu quarto, você mora sozinho, é na sala de casa, onde todo mundo passa. Enfim, de ter essa dimensão de, poxa, tem um lugar na minha casa em que ali vou não só pensar numa imagem da cruz de Cristo, trazer imagem de santos de devoção, uma vela com que eu possa também fazer uma meditação com a Bíblia presente. Então, é um lugar onde toda a família, mesmo que você more sozinho, enfim, onde toda a família se dedica um lugar para a oração, para buscar a Deus, né? Então, por exemplo, lá em casa é assim. Antes do Santiago nascer, o quarto dele era o escritório, né? Que eu trabalho de casa. Então, a gente tem um rackzinho lá, que na verdade chama buffet, o nome certinho, que a gente guarda os nossos livros, né? De fé, livros, enfim, da faculdade, etc. Em cima dele, a gente tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, que é também essa devoção, uma tradição da família da Débora, que a gente quis continuar, de fazer a entronização das imagens. A gente tem uma cruz, temos a vela, temos nossos santos de devoção, São José, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá. Então, era no escritório, e quando a Débora ficou grávida, pensou, poxa, agora o escritório vai ser o quarto. Será que a gente muda de lugar, tenta pensar em alguma maneira de
de deixar isso mais visível, não só para nós, mas também para as visitas, né, que pensam, caramba, tipo assim, esse lugar aqui é diferente. Então, parece que eles se preocuparam mais com esse lugar aqui do que com os outros pontos da casa, né? Só que a gente pensou, não, vamos manter. Também como uma forma de ensinar essa nova geração, né, que está vindo e já chegou, né? Então, todos os dias a gente faz a rotininha de sono do Santi para ele poder dormir tranquilo. E a penúltima coisa antes da leitura do livrinho que ele gosta, a gente reza no quarto dele, nós três, sempre juntos, quando estão os três em casa, né? A gente apaga a luz, acende a vela, abaixa o tom de voz, para ele também já entendendo, e para nós também, poxa, meu dia foi muito cheio, cara. Meu dia, o trabalho foi difícil, sei lá, passando por alguma preocupação grande na família, mas aquele momento, é um momento que nós estamos juntos, e vamos pedir juntos, vamos agradecer juntos, vamos louvar a Deus juntos, num lugar, dentro da nossa casa, né? Então, essa dimensão do oratório é muito importante quando você para refletir, caramba, é um lugar onde dentro da minha casa onde eu posso me dedicar a Deus, né? Sim. Quando você fala sobre esse significado, né, do sacrifício, me faz pensar, né, que em cada altar dentro da nossa casa existe um senso de serviço ali, né, do servir. Então, quando você menciona, quando vocês param depois de um dia cheio e vão rezar juntos, é um modo de sacrifício, né? Um modo de se colocar a serviço, porque muitas vezes as nossas orações são ali, de fato, para render graças a Deus pelo que a gente viveu, pelas nossas vidas, mas geralmente as nossas orações também têm aqueles momentos em que a gente reza pelas outras pessoas, que a gente está se colocando a serviço do outro também, né? E se a gente parar para pensar, em cada altar lá do nosso lar, tem ali implícito um senso de serviço, né? A mesa das refeições, em que a gente vai ali oferecer um pouco do nosso tempo para fazer o melhor possível, né? Para atender às necessidades fisiológicas das pessoas que a gente ama. Uma comida boa, que é feita com amor, com carinho, ao mesmo tempo o leito conjugal, né? Que os esposos estão ali se colocando a serviço um do outro, né? Então, de fato, esse senso de sacrifício presente no altar da liturgia ali da Santa Eucaristia se faz presente também nos altares da nossa casa. E pensando assim, agora enquanto mãe, né? Que está ali com crianças a educar nesse sentido. Que desafio tem sido um bom desafio, né? Tem sido mostrar aos meus filhos, de fato, esse senso de serviço, né? De ter uma postura diferenciada diante desses altares. O Tomás, desde pequenininho, bem novinho, ele sempre ia também com a gente. A gente também tem o hábito de fazer oração em família à noite, né? Antes dele dormir. E ele sempre foi junto com a gente, bem bebezinho. Nós fizemos um altar na nossa casa, que é bem na entrada da nossa residência. Foi uma coisa que a gente sempre desejou, né? Quando a gente idealizava a nossa casa, a gente pensava assim, nossa, na casa do Rodrigo não tinha absolutamente nada a respeito, a lembrar realmente, a nos elevar, a olhar para o alto. E na minha casa até tinha, mas era algo, como a Thaisa comentou, bem decorativo, né? Que tinha vários pontos, em algum momento tinha um quadro de Nossa Senhora, alguma coisa assim, mas não um lugar dedicado, que nos fizesse lembrar assim, nossa, eu preciso me dedicar à oração, né? Eu preciso me colocar a serviço. Nossa, e como foi bom, assim, eu vejo como uma grande graça ver aquele altar num lugar em que não tem como passar despercebido, né? Todo mundo que entra, vocês já foram, acho que todos vocês já foram lá em casa, já foi, Thaisa? Não? Tá convidado. Meu Deus, minha irmã. Vem rezar comigo. A gente vai providenciar essa semana uma visita, tá bom? Porque já tá na hora. Mas, então, quando a gente chega, realmente vê o altar. E uma coisa que, ao longo dos anos, com o Tomás crescendo, assim, que eu fui percebendo que foi muito bonito, eu já falei isso para várias pessoas. Muitas vezes, quem me lembrou de rezar, né, de me colocar a serviço, foi meu filho. Porque ele se lembrava sempre desse movimento de acordar, a gente sempre toma o café da manhã antes, desculpa, bati no microfone, e vai até o altar e faz a oração do dia, oferece o nosso dia. E, por vezes, por falha mesmo, humana, minha, assim, da correria, do cansaço, comecei a fazer as coisas na casa, mamãe, a gente não rezou. Ou então, ele chegava lá bem pequenininho à frente do altar e fingia fazer o sinal da cruz, assim, tentava, né, fazer o sinal da cruz. Eu, caramba, ele tá me lembrando. Então, com o tempo, ele foi criando esse hábito junto conosco, né? Ele foi crescendo, entendendo que, de fato, existe uma postura diferente. A gente resolveu colocar um genuflexório, uma coisa que eu acho que vale compartilhar com vocês, que eu acho que até é uma ideia muito boa, que para nós foi bem legal.
A gente teve a ideia de colocar alguns ícones de santos que representassem a nossa família. Então, santos onomásticos da família, Eu gosto né? muito dessa ideia de vocês. E isso foi muito bom, porque todos os dias, quando a gente se coloca ali diante de Deus, né? Diante da cruz, a gente olha para esses santos e lembra de pedir a intercessão por cada pessoa da nossa família. Tá faltando Santa Clara e Santa Olívia ainda, que a gente está atrasado. Porque eu descobri que tem Santa Olívia. Tem? Eu sabia. Uhum. É, É lá Eu na não Itália, sabia. se não me engano. Fiquei impressionada. eu ri pela amizade Uma aqui, santa- que eu também não sabia. Tá faltando mesmo. Mas eu também descobri há pouco tempo, que a Lud me contou. Mas é uma santa, foi canonizada em tempos muito antigos, mas assim, nasceu um tempo lá que eram só 3 dígitos, minha gente, é muito antiga mesmo. Bom, mas enfim, tudo isso foi nos ajudando, né, a ter realmente essa postura. E hoje é um desafio ainda maior, porque o Tomás com 3 anos e meio, né, já é uma criança super ativa, que está o tempo todo ali desviado a atenção a várias outras coisas. Ele às vezes fica sem paciência de ter esse momento de oração e faz a coisa meio assim acelerada, mas é um modo também dele ser exemplo para Clarice, que está agora caminhando igual ele passou em algum momento e que nós éramos o exemplo maior para ele, né? Então a gente coloca os dois diante do altar. Gente, tem dias que a gente não dá conta, a gente tá no meio da oração, a gente começa a rir, porque eu falo assim, meu Deus, o que a gente faz primeiro, né? Segura eles, porque a Clarice agora tá tentando pegar os ícones da parede, e é uma loucura. E aí eu falo pro Tomás, meu filho, lembra que esse momento é um momento da gente olhar, né, pensar, agradecer pelo nosso dia. Então, a gente tenta lembrar ele que é importante realmente desacelerar. Né, parar, se concentrar para, de fato, elevar o coração. E é um desafio, né? Nós que somos pais, assim, a gente sabe que, meu Deus, que desafio é a educação dos filhos, mas que só esse pequeno exemplo, o fato de ter coisas que relembrem a importância em casa, em um lugar dedicado a isso, eu acho que já desperta neles algo de... Meus pais consideram isso muito importante. Então, eu amo os meus pais, né? Eu vou considerar isso importante também, porque é importante para eles. E aí vão crescendo assim. Então, que graça temos, né? De termos essa informação, de podermos passar isso para os nossos filhos e que eles vê-los crescendo assim, né? Entendendo a importância disso. Sim, vocês falando dessa dimensão do sacrifício, né? É muito legal ver que cada um dos altares do lar são lugares de profunda intimidade, né? Se você os vive muito bem. Então, e não existe intimidade entre pessoas, intimidade entre você e Deus sem o sacrifício, né? Então a Moni falou, né? Todos têm, em cada um dos altares a gente está servindo de alguma forma e tudo mais, mas não só você vive a dimensão sacrificial nesse sentido do serviço, mas também que seja numa oração profunda ali diante do seu oratório, sacrificando os seus pecados, sacrificando as suas dificuldades, sabe assim, para que você tenha de fato intimidade com Deus, né? Então a gente costuma dizer isso, né? Que para um casamento cristão, um casamento católico, é muito importante que seja a 3, que Deus esteja no meio e tudo mais. Mas como é que se dá isso na prática, né? Assim, como é que você de fato vai viver isso? O caminho não é outro senão procurar ter intimidade com Ele. Então, não só o oratório, quando a família para rezar junto, aumenta a intimidade das pessoas que estão ali, que, enfim, colocam as suas dores para fora, que conversam sobre o dia, sobre as dificuldades, enfim, pedem pelo futuro, aquilo que desejam e tudo mais. Isso aumenta a intimidade, naturalmente, o amor. Não só isso, mas principalmente é um pedido ali de socorro para Deus mesmo, assim, em grupo, né, no sentido da família como um todo, mas pessoalmente também, né? Então é muito bonito assim você ver. Eu percebo já, tenho 8 meses de casado, né? É pouco tempo. Mas eu percebo que na semana que eu e a Mavi não temos muitos momentos nos nossos altares, seja na mesa das refeições, tem que sair correndo, no oratório principalmente a gente costuma dar uma falhadinha às vezes assim, de não rezar juntos ou rezar rapidamente, né, sem muito foco naquilo. A gente percebe, chega no final de semana a gente fala, nossa, estamos meio estranho, né? Parece que a gente não está, tipo assim, está faltando um momento de carinho, a gente está meio esquisito um com o outro e tudo mais. E sempre, quando a gente para pensar, chega no final da questão assim, tá faltando oração, né? Nossa vida interior não está indo muito bem, assim. Então, aí tem que retomar, beleza, a gente tem altares, vamos lá, vamos ver isso muito bem, vamos pensar certinho sobre isso, porque quando a gente não os vive em serviço, em sacrifício, em intimidade entre nós dois, em intimidade com Deus, parece que, de fato, falta alguma coisa assim mesmo. E, assim, né, a gente sabe que, enquanto cristão, a gente tem que estar em constante oração. Então, assim, a gente não, tem que ter os momentos específicos para oração, mas a gente tem que estar em constante oração. Mas, assim,
quanto que nos educa esse momento específico para orar, né? Porque até por conta do mundo que a gente vive, que é tão acelerado, que a gente está, todo momento, está fazendo uma coisa, mas pensando em outra. E ter esse momento específico para orar nos faz voltar a nós mesmos, assim, né? Porque, assim, como o Giga falou, para a gente ter essa intimidade, a gente precisa voltar para si, para a gente se concentrar e se colocar diante da presença de Deus, né? Porque quando a gente nos coloca, como a gente vai estabelecer um diálogo, uma intimidade, né? Então, ter esse momento, ter as imagens, né? Como a Moni trouxe, né? Para ter esse momento contemplativo mesmo, é muito importante, porque aí a gente consegue voltar para si, ter esse momento mais íntimo e a gente colocar ali nossas dores, né? Tudo aquilo que diz respeito ao dia e também nossas angústias, o que a gente precisa para nos guiar, porque senão a gente se perde, né? À medida que a gente vai vivendo a vida, aí vai no modo automático. E então, se a gente não para nesse momento, faz um exame de consciência diário, né? Que é o que a igreja nos ensina a fazer esse exame diário, que é nesse momento do oratório, né? É onde a gente pode fazer esse exame diário, é onde é recomendado, né? A gente fazer. Então, a gente fica ali no automático. Então, a gente precisa ter esse momento, assim, para nós, enquanto seres humanos e na nossa dimensão espiritual. E falando dessa questão que o Giga falou, né, eu me lembrei muito, porque, assim, como eu falei, a minha família não tinha esses hábitos, mas tem coisas que, acredito que seja por tradição, ou, enfim, a gente ainda faz, né, mas de forma mais específica. A gente sempre tem os terços no final do ano. Então, a gente faz um terço no último dia do ano para agradecer o ano, né, e pedir graças ao próximo, né? E que rico esse momento na minha família, né? Eu posso dizer que é onde a gente escancara nossos corações, onde a gente às vezes não percebe algumas coisas ali no dia a dia e que ali se coloca. A gente se coloca mesmo para a família e para Deus. Então, a gente precisa exercitar isso na nossa família, porque às vezes ali, como o Giga falou, no dia a dia, mesmo convivendo com outra pessoa, a gente não para e senta e conversa e fala. E, às vezes, na oração é onde Deus fala por nós. Né? Então, quantas dores são curadas, quantas coisas são colocadas ali e que a gente começa a se amar mais. Né? A gente se conhece mais e começa a se amar mais. Então, a gente precisa ter esses momentos na nossa família. Só mais uma coisa, eu achei legal isso que a Thaisa falou, que é importante a gente ter o oratório e ter esse momento específico da oração, mas continuar lembrando que toda a nossa vida, todo o nosso dia tem que ser pautado por orações. Né? Você falando isso, eu lembrei que esses dias eu estava numa direção espiritual e tal. Meu diretor falou justamente disso, porque eu sou uma pessoa um pouco inconstante. E aí eu tenho períodos que eu estou fazendo algo... 2. 3, porque aqui é uma sanguínea, queridos. 5? Está todo mundo aqui na mesa. Fechou. E aí tem períodos que eu foco muito assim, em alguma coisa e começo a fazer bem, não sei o que, algum exercício espiritual que seja. Aí depois de um tempo eu largo, aí fico sem fazer nada. Aí vou para a direção espiritual, eu sou um lixo. Aí ele passa um novo exercício espiritual, eu tô lá pegando fogo, aí depois paro de novo e tal. Mas enfim, tinha uma época, alguns meses atrás, que eu tinha conseguido pegar o hábito de rezar no meu oratório, no oratório lá de casa, pelo menos uns 40 minutos por dia, sempre lendo o evangelho do dia, refletindo sobre ele e tudo mais, algo nesse sentido. Minha assim. gente, 40 minutos Rapaz, eu achei incrível. Eu não tenho filho ainda, né? Sei. Mas Aí ficou parabéns. mais tranquilo. Mas era, tipo assim, então, tava indo muito bem, as coisas estavam fluindo, e assim, pela primeira vez nessa época, só um parênteses dentro do parênteses, eu entendi o que as pessoas sempre quiseram dizer, sempre dizem, né, que ler a Bíblia é conversar com Deus e tudo mais, porque é a palavra de Deus, eu achava isso meio abstrato, né? Até eu começar realmente a ter intimidade com o nosso Senhor pela Bíblia e ver assim, que isso, São Paulo está escrevendo para mim mesmo. Eu penso em alguma coisa, eu faço uma oração, quando eu vou ler, ele está me respondendo. Tipo assim, eu tô tendo um diálogo aqui mesmo, né? Que parada mais doida, assim. Mas, enfim, eu tinha essa mania, mas ficava esses 40 minutos lá, rezando, saía dali, esqueça. Não lembrava mais, ia viver... Check. Já fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu passava o resto do meu dia vivendo só a expressão humana da minha vida. Assim, eu não lembrava mais de Deus pro resto da vida. Então era como assim, ele não existe,
durante todo o dia. Ele naquele... existe naquele canto da minha casa. Exatamente. Depois disso, não... Naqueles 40 minutos, Isso. naquele canto, ele existe. Depois, esquece. E aí, meu diretor falou justamente isso. Olha, às vezes não vale a pena você ficar os 40 minutos lá concentrados e depois esquecer que Deus existe. É melhor você diluir esses 40 minutos durante todo o seu dia. E aí, algo nesse sentido, né? Parar na frente do oratório, como a Thaisa falou, ter um momento ali com ele, mas lembrar que seja com pequenas orações, com jaculatórias. Quantas vezes lá durante a aula, eu sou professor, né? Os alunos lá bagunçando, eu fecho o olho, rezo alguma coisa assim rapidão. Jesus, mostra o meu de coração, fazer do meu coração semelhante ao vosso, pelo amor de Deus. Não me dê força, não me dê força, porque senão não vai dar certo. Exatamente, mas essas pequenas jaculatórias e orações durante todo o dia, para que você sempre se lembre, né? Que a gente tem essas duas dimensões, né? Que a vida espiritual não existe só quando você está na frente do seu oratório, mas que também, ao mesmo tempo, é necessário um tempo dedicado ao oratório, um momento de maior reflexão, enfim. Sim. Então, ter esse discernimento do equilíbrio das coisas, né? É interessante que eu acho que nessa linha, inclusive, a questão de ter um oratório dedicado, né, ter um altar dedicado às nossas orações, eu acho que podem contribuir muito com justamente esse raciocínio de que durante todo o dia a gente precisa estar elevando os nossos corações, assim. Pelo menos lá em casa, o fato de ter um altar visivelmente bonito, né? Que nos atrai. É difícil você ser negligente a algo atraente, né? Algo que é bonito. Difícil você entrar numa igreja bonita e você não ter o desejo de ao menos falar: oi, Jesus, né? Tô aqui. Dá uma ajudinha aqui, né? Então, assim, eu que trabalho em casa também, né? Atendo em casa e tudo mais. Por muitas vezes durante o dia, na correria com as crianças, fazendo 1001 coisas, passo ali na frente, olho para aquele lugar e me recordo: preciso estar com meu coração unido ao coração de Deus, né? Senhor, que o Senhor pode me ajudar hoje mais, né? Por vezes já aconteceu de no dia, dias exaustivos, assim, de cansaço mental, cansaço físico, eu não sabia nem, às vezes, as palavras, o que usar, né, para fazer uma oração. E foi o suficiente parar de frente ao altar, olhar para a cruz, sabendo que Deus estava entendendo o íntimo do meu coração naquele momento, né? Então, eu acho que tem também esse sentido, não só de ser um lugar em que a gente vai parar um certo momento do nosso dia para fazer, mas que, olhando para aquilo, nos recorde que a todo momento a gente precisa estar em oração, né? Sim. Então... Muitas coisas me surgiram, assim, como vocês foram falando, e eu acho que é muito, muito importante ter essa noção mesmo que, por vezes, nós aqui que somos casados, a gente tem essa dimensão da união da família, né? Mas, como são diversos os grupos que nos ouvem, né? Então, pensar também... Acho que os solteiros estão pensando: poxa, como é que eu posso... Não, tipo assim, exatamente. Não é só para casados, né? Mas tipo, pensar justamente nisso, que é um lugar onde vai haver um sacrifício seu também, seu com Deus, né? E de formas práticas, assim, acho que algumas dicas que a gente pode dar para... Sou casado, sou solteiro, mas nunca pensei em ter um altar na minha casa. Não tive essa tradição na minha família. Como é que eu posso, enfim, construir um altar na minha casa, né? Eu acho que, de forma básica, assim, e depois a pessoa pode acrescentar, pensar num lugar mesmo específico, onde ali vai haver esse lugar especial, esse lugar diferente da casa, né? E eu acho que alguns itens necessários seriam uma cruz, uma vela, a Bíblia, né, para também ter esse momento com a palavra, né, seja com a Lectio Divina, seja com a liturgia das horas, né, rezando as completas, enfim. Então, acho que uma cruz, uma vela, a Bíblia e talvez um santo de devoção já seria um ótimo... excelente começo. Excelente começo, né? E aí sim, você vai acrescentando alguns itens conforme for da sua própria piedade, né? Então, a imagem de algum, enfim, de algum santo de devoção, algum beato, que também você tem rezado pela canonização, algo nesse sentido. Um lugar com terço também, para rezar você ou entre família. Eu acho que algumas dicas práticas podem ser mais ou menos isso. Sim. E um último ponto que eu fiquei pensando, antes da gente pensar no próximo altar, essa dimensão do sacrifício que a gente tem falado. E é algo que eu vi recentemente num podcast e, para mim, meio que explodiu minha cabeça, assim, eu queria compartilhar com vocês. Que isso é óbvio, mas eu nunca tinha parado para pensar. Por que na missa
o corpo e o sangue de Cristo são representados pelo pão e pelo vinho, né? Não pelo trigo e pela uva. Porque você para pensar, Deus podia escolher inúmeras formas para estar presente conosco, né? Verdadeiramente. Então, o pão e o vinho não representam para nós o próprio Cristo. É, para nós católicos, o próprio Cristo, né? Mas por que ele não escolheu o trigo e a uva, mas sim o pão e o vinho? Para ter essa dimensão do trabalho humano, essa dimensão do sacrifício humano. Então, Deus quer se sacrificar por nós, mas Ele conta com a nossa ajuda também. Ele conta com a nossa dedicação, com o nosso sacrifício, com o nosso desejo de fazer com que as coisas sejam diferentes. Então, eu vi isso e falei, caramba, cara. Que lindo, né? É muito forte isso, porque Deus conta conosco. Ele não precisa, mas Ele quer contar com a gente. Apesar de nós, né? Apesar de nós, exatamente. Então, isso é algo que eu conversei no último episódio que eu gravei, que não saiu, deve ter saído já, como ser luz num lar não católico. Então, Deus não precisa de nós, mas onde quer que estejamos, Deus conta conosco. Pode haver uma homilia do Padre Paulo, pode haver, sei lá, alguma meditação que você ouve. Poxa, eu queria passar isso para alguém da minha família. Mas a pessoa pode até ouvir, mas a experiência de Deus que a pessoa vai ter, que o seu familiar vai ter, é através de você. Então, Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Então, tem um lugar para rezar em família, já é esse lugar onde você oferece esse sacrifício, né? Tenho problemas com a minha mãe, tenho problemas com meu pai, mas é ali onde nós vamos rezar juntos, pedir perdão juntos e pedir ajuda a Deus. E Deus nos ilumine para que a gente possa bem cumprir a sua vontade, né? Sim, existem... Perdão, né? A gente vai trocar. Não, relaxa. Tá. Existem pessoas que só você pode alcançar, né? Então, foi como você falou, o Padre Paulo Ricardo alcança muitas pessoas, com certeza. Mas existe algum familiar seu que não vai ter ninguém do clero, que não vai ser o seu amigo que vai chegar nessa pessoa, não vai ser... Enfim, Deus espera que você, de alguma forma, consiga ajudar aquela alma que é amada por ele e que está distante por algum motivo, né? E aí foi um pouco também do que todo mundo já falou aqui, eu lembro da Moni falando no começo, assim, que quando você se converte e mesmo começa a dar os primeiros passos ali no catolicismo, enfim, você vai mudando alguns hábitos em casa, muitas vezes isso já é o suficiente para as pessoas da sua casa começarem a mudar também, né? Eu senti um pouco isso também quando eu fiz um encontro de jovem lá em 2015, eu tinha 17 anos, foi minha reconversão, digamos assim. E aí, desde então, eu passei a ser mais presente e tal na igreja, e aí eu comecei a ver uma mudança muito drástica nos meus pais por causa disso. Então, eles sempre se disseram católicos, mas até então eles não iam à missa direito, estavam meio mais ou menos e tal. E aí, depois disso, hoje minha mãe é, assim, a senhorinha da igreja. Tem a chave da paróquia. Exatamente. Está lá todos os dias, enfim, e tal. E meu pai também, né? Meu pai faleceu há alguns anos, mas... nos últimos anos de vida ele estava muito assíduo assim também. Eu não digo que é por causa de mim, mas a minha reconversão, eu começar a ir mais para a igreja, fez com que eles também começassem aí, eles trilharam o caminho deles, né? Eu não peguei e guiei eles. Tem essa dimensão também, tipo, nós somos protagonistas da nossa própria história, né? Então, a gente dá um primeiro passo, mas a pessoa também tem esse papel dela, né? Sim, exatamente. Passando assim pelo segundo altar, né, da mesa das refeições, que a gente já começou a falar. Também, acho que cada vez menos a gente tem prestado atenção nisso, né? De não só pensando de como a gente deve agradecer pelo alimento que Deus providenciou e agradecer pelas pessoas que prepararam para que chegasse à nossa mesa, né? Mas de também ser um lugar sem distrações. Então, sem celular, se possível, sem música, sem televisão, enfim, sem todo mundo junto, se possível, né? A gente sabe que, às vezes, com criança, tem os tempos certinhos de comer, a rotina é diferente, às vezes, no almoço não consegue todo mundo estar junto, mas no jantar talvez sim. Então, de ter essa dimensão de que é na mesa das refeições em que, principalmente, nós vamos conversar, né? Vamos comer, vamos desfrutar de uma boa comida, com a graça de Deus, mas onde nós vamos conversar. Então, é algo que tem o livro Evangelho no Lar, que ele traz essa dimensão, e, para mim, um ponto que ficou muito latente para mim, sempre que eu penso nisso,
é da gente se esforçar para que não haja o silêncio. Então, especialmente assim no jantar, que a gente está mais cansado, está estressado, enfim, a gente quer só comer e ficar quieto, né? E se preparar para dormir. Mas é o momento, principalmente trazendo na minha casa, né? Eu trabalho de casa, minha esposa também, às vezes ela trabalha como fotógrafa, às vezes ela precisa sair e tal. Mas no momento do jantar, que o Santiago já está dormindo, é o momento que nós dois temos para conversar também sobre o dia, né? Então, é muito... a gente tem que lutar contra essa tendência, né? De querer ser medíocre, de querer fazer só o que é básico. Então, é uma coisa que eu sempre penso e sempre tenho essa luta, assim, né? De não fazer com que a mesa da refeição seja um lugar somente de comer, mas de partilhar uma alegria, uma tristeza, algo que tenha acontecido, porque quando a gente se dedica realmente, poxa, é uma mesa, estamos todos sentados, estamos todos nos olhando, não há distrações, não está com o celular, não está... Claro, às vezes esteja até pensando sobre outras coisas, mas vamos falar sobre isso, né? Vamos pensar numa solução juntos. Então, ali é um lugar de sacrifício também, de pensar no sacrifício que foi de alguém de cozinhar para todos, mas também um lugar de sacrifício de me dedicar ao outro para ouvi-lo nas demandas que a pessoa tem, nas dificuldades que ela tem, e de me alegrar também com as conquistas que a gente teve naquele dia, né? Sim. Eu acho que esse é o altar que eu mais vou gostar de falar. A pessoa já fala muito, né? Nossa, mas A Nutri falando. Né? Cara, isso permeia assim, a minha vida. A mesa das refeições é algo que eu trato o tempo todo, porque eu sou, né, para quem não sabe tem essa informação, eu sou nutricionista na área materno-infantil. Então, eu passo justamente na educação alimentar, educação nutricional alimentar. E para quem, né, já viveu ou está vivendo essa experiência, a gente sabe que aquilo que nós fazemos, o nosso exemplo, de fato, ele tem uma capacidade enorme de contribuir para o aprendizado da criança, né? E isso é uma coisa que... Isso era um desejo muito grande no coração do meu esposo e que ele sempre falou para mim, assim, durante nossa época de namoro e tudo mais, que ele desejava muito ter em casa uma mesa em que todos pudessem se sentar. Porque na casa dele não existia esse hábito. E era engraçado que enquanto a gente namorava, eu tinha algumas experiências de ir na casa dele, fazer uma refeição, e realmente cada um ia para o seu canto, né? Cada um arranjava um lugar em casa, levava o seu prato, e as pessoas não se sentavam à mesa. Era muito raro isso acontecer. E ele sempre se incomodou. Ele tinha uma experiência com um amigo dele, de quando ele ia na casa desse amigo, os pais se sentavam, eles sentavam junto, e eles faziam a refeição todos juntos, com a comida ali exposta, todo mundo conversando. E ele tirou disso um momento muito bom, muito feliz, né? E ele sempre comentava comigo que gostaria muito que isso acontecesse. E para mim não seria nenhuma dificuldade, porque não só nesse ponto da minha profissão, né, que à medida que o tempo foi passando e que eu fui estudando cada vez mais, eu fui notando de fato a importância que existe, né, de sentar-se à mesa, mas isso era algo que na minha família, por graça de Deus mesmo, era algo que a gente já tinha costume, a gente gostava de sentar à mesa, de conversar, de viver aquele momento em família, né? E aí... principalmente depois de começar a compreender, né, o impacto que isso tem na vida. Não tem como eu não falar sobre as crianças nesse momento, porque eu acho que é o grande ponto que a gente está vivendo agora, né, com os nossos filhos, assim. E quando a gente lê esse livro, Evangelho no Lar, que inclusive fica a dica, é um livro excelente, ele é muito prático, né, porque ele pega várias dimensões da nossa vivência cotidiana e aplica comparando com o Evangelho. E ele menciona, né, o tanto que o próprio Cristo se usa dessa analogia da mesa para mostrar, de fato, a importância que ela tem. E aí, eu sempre falo com as famílias que eu atendo, né, da importância que os próprios estudos científicos, aqui a gente não está nem mais falando só sobre uma questão de fé, de entender a compreensão do altar, mas os estudos científicos mostram para a gente que sentar-se à mesa, né, em família, ao menos uma vez na semana, né, você tem que fazer esse esforço de ter essa refeição todos juntos, e isso ajuda a criança a compreender a importância da alimentação, a se alimentar melhor, né, a ser, enfim, ter uma boa relação com o alimento. E que rico isso é, né? Você imagina que fez diferença nos estudos que foram feitos na presença ali de uma vez na semana. Você imagina pelo menos uma refeição no dia em família, né? Que, claro, a realidade é essa, né? Cada um, às vezes, tem horários diferentes, às vezes não choca,
as crianças têm necessidades diferentes, a gente não consegue muitas vezes conciliar, estar todo mundo na mesa o tempo todo. Mas de fazer um verdadeiro esforço, né, para estar ali, sentados à mesa. E eu achei muito interessante porque o livro trouxe um ponto que, inclusive, eu comento com as famílias que eu acompanho, que eu digo assim, olha, tentem, se esforcem para não trazer à mesa assuntos que podem gerar um tipo de comoção ao ponto de gerar estresse, de gerar uma marca negativa. No sentido, assim, de, nossa, aquele episódio daquela conversa, por exemplo, entre os meus pais, né, me gerou um certo trauma. Porque isso pode gerar... A criança ela é esse serzinho que faz inúmeras associações. Esse é um grande desafio do cérebro infantil, assim, né? A tomada de decisão da criança primeiro vem por algo sentimental, né? Não é algo racional. Então, aquilo que ela sente no momento é o que faz decidir, por exemplo, por comer, por estar feliz comendo. E no momento que você senta à mesa e você decide, né, voluntariamente, a trazer à tona coisas que vão estressar todo mundo que está ali, né, que vão demonstrar as nossas limitações, que vai gerar impaciência, raiva, e que vai tirar essa possibilidade de ser um momento de intimidade, como o Giga falou, assim, isso é sério, né? Isso, de fato, eu acho que macula esse altar, que também é um altar muito sagrado e que deve ser respeitado. Isso eu estou dizendo assim, gente, não dizer, nossa, lá em casa acontece tudo maravilhosamente perfeito, tá? Não é. Não é mesmo. Por vezes, eu já me senti mal, assim, de pensar assim, nossa, terminar a refeição e pensei, eu falhei de mostrar para as crianças que esse é um momento bom, prazeroso, porque por estar com a cabeça muito cheia, muitas vezes depositei neles um estresse, uma impaciência, coisa nesse sentido, ou, por exemplo, levantei com o Rodrigo assuntos que talvez não fossem tão propícios para o momento. Mas o que diferente é quando a gente conversa sobre algo e tira risada de todo mundo. Que momento gostoso, né? Parece que você não quer sair da mesa das refeições. A tendência é quando você está com pessoas amadas em volta da mesa e vocês estão ali comendo, conversando, a tendência é que você fique por horas. Todo mundo já terminou de comer há muito tempo, mas você não quer sair mais dali. Porque, de fato, é um lugar de comunhão, né? É um lugar onde a gente, de fato, consegue elevar os nossos corações também. Então, eu realmente sou muito fã de falar sobre isso, da importância da gente zelar e cuidar. Hoje, eu digo para vocês que eu gostaria até mesmo de ter um zelo maior no sentido de preparar esse ambiente, né? Assim como a gente cuida do nosso oratório doméstico, em que a gente deixa bonito, como a gente cuida do nosso leito conjugal, né? De deixar ele limpo, belo, né? Cheiroso. Por que não cuidar da mesa das refeições? Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas, em geral, todos nós, temos uma tendência de viver no 2.0. O tal do áudio 2.0, né? Que a gente não é mais só escutar assim, a gente quer viver assim. Então, é tudo no mínimo. Eu vou pegar um prato, um garfo, sentar aqui quase na beira da cadeira, porque eu vou terminar de comer e já levanto logo. Então, por que não, né? Eu acho que para as pessoas que têm essa possibilidade, que trabalham em casa, às vezes mulheres que passam mais tempo dentro do lar, por que não se dedicar a um tempo de colocar realmente amor ali, cuidado? Não precisa fazer, nossa, gente, a mesa posta da querida que coloca assim, todas as flores aromáticas. Não, nem sempre pode ser assim. Se você conseguir, bendito seja Deus, que coisa boa, hein, querido? Lá em casa, eu morava com minha mãe, eu brincava com ela que era o prato do Papa, que tinha, que é só quando o Papa viesse que a gente usava. Menina, nossa, mas isso, na minha família, a minha mãe tinha armário de louças lindíssimas, que eu nunca toquei, assim, sabe? E isso faz a gente pensar assim, por que não? Claro que óbvio que a gente quer ter coisas ali mais bonitas, mais vistosas para as pessoas que a gente vai receber e tudo mais. Mas nossa família é o nosso principal lugar ali de amor, né? De zelo, de catequizar mesmo. Por que não usar aquilo que a gente tem de mais bonito? Então, isso é uma coisa que eu estou falando para vocês, mas que é recente essa reflexão. Porque por muito tempo, agora de 5 anos de casada, eu percebi que por muito tempo eu fiquei fazendo como minha mãe. Guardando muitas louças bonitas ali dentro, deixando de usar. E há pouco tempo, de vez em quando, tenho tomado essa iniciativa de, tem nada de diferente. A comidinha normal, arroz, feijão, franguinho, saladinha. Mas, assim, estamos num prato mais bonito. Talvez uma mesa mais, né, agradável para que nós tenhamos vontade de sentar à mesa e comer. E aí eu já finalizo a minha fala, prometo. Que ontem, por coincidência, eu tive uma experiência que eu consegui ver isso em uma criança que não era meus filhos, é a minha sobrinha. A gente foi batizado da minha sobrinha ontem, e aí a gente saiu para almoçar no restaurante.
E essa minha sobrinha, especificamente, ela não é daquelas crianças que mais ama comer, assim. Ela não fica, meu Deus, hora de comer, uhul, né? Ela sempre foi, assim, mais, comer, ok, né? Precisa comer. E eu olhava para ela e eu via uma alegria genuína, ela sentadinha na cadeira, porque tinha uma mesa enorme, cheia de gente, todo mundo focado em fazer a mesma coisa, em conversar. Não tinha ninguém no celular, tava todo mundo conversando. E eu via nela aquela, eu não sei, assim, uma alegria de tipo... Nossa, você também tá com fome? Eu tô com fome, vamos comer? E eu acho que foi uma das primeiras vezes, ela já tá com quase 6 anos, que eu vi isso acontecer. Na hora eu pensei assim, cara, a diferença que faz de você ter pessoas ao redor da mesa fazendo o mesmo. Mostrando assim que não precisa ser só ela a comer, mas todos nós estamos aqui felizes, agradecendo, né, celebrando um momento feliz por meio do alimento. Então, nossa, eu acho isso, assim, incrível. Realmente, parece uma coisa muito boba, mas que a gente negligencia, eu acho, que nos nossos dias. É muito fácil. Acho que talvez a mesa das refeições seja o altar que seja mais negligenciado. Assim. Não sei se vocês concordam, né? Com certeza. Mas que diferença faz, né? O quanto a gente pode, de fato, dar graças a Deus por meio de um ato tão, às vezes, pequeno, singelo, mas que é cheio de significado, assim. Então, é isso. Sim, em todos os altares tem essa dimensão, mas eu acho que para mim, pessoalmente, na mesa das refeições é onde eu mais consigo fazer isso, que é desacelerar. Vocês falaram, né, como é importante não levar as telas e tudo mais para a mesa das refeições, mas eu sinto que é um momento assim, esse momento de fraternidade. Hoje a gente ainda não tem filhos, então basicamente sou eu e a Mavi, né, a gente consegue tomar o café da manhã juntos todos os dias e jantar juntos todos os dias. E aí, mas enfim, é esse momento em que a gente já combinou, inclusive, foi a nossa nutricionista, a Bruna, que é aqui da Rede Missão também. Ela falou, tá lá no meu plano alimentar, não usar telas enquanto você come. Já me ajudando. Mas, enfim, é esse momento que a gente consegue desacelerar. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas é um momento muito real, sabe, assim, que a gente não está vivendo no mundo virtual, que a gente está muito acostumado a viver no mundo virtual, um mundo 2x. Então, é vendo vídeo em 2x e ouvindo áudio em 2x, e o tempo inteiro você está preocupado com o que você vai postar, o que fulano postou, mas parece que chega na mesa e dá um tum. Aí você vai saborear a comida, vocês vão conversar sobre alguma coisa, aí eu vou ouvir a Mavi falando sobre os perrengues no trabalho, ela vai me ouvir falando sobre matemática, e a bichinha tá lá, tá lá sofrendo. Ai, Mavi, tamo junto, amiga. É isso aí. Meu marido também é matemático, pra quem não sabe. E aí ela tá lá sofrendo. O sacrifício da Mavi é esse aí, que eu gosto de puxar uns assuntos aleatórios. Nada a ver. Nada a ver, que pra mim é sensacional. Ela tá, não, que legal, amor. Não, Incrível, meu Adoro amor. sua profissão. Muito bom, muito legal. Mas enfim, esse momento assim que, e como a Moni falou, a gente não vê o tempo passar. Isso é mais claro quando tem alguma visita, por exemplo, né? E aí vocês terminam de comer e ficam lá conversando. Mas a gente percebe muito no nosso dia a dia mesmo, assim, a Mavi, principalmente no jantar, que tem dias que a gente fica horas depois de jantar conversando e fala, caraca, o tempo passou, a gente tinha que fazer isso, isso e isso, vamos correr, senão a gente vai dormir muito tarde, não sei o que, né? Aí vai terminar de fazer as coisas, dorme tardão, mas porque a gente ficou muito tempo conversando depois do jantar, nesse momento assim que, eu não sei se eu consigo me expressar bem, mas é um momento de muita calmaria, de muita, sabe assim, de conseguir saborear cada minuto, assim, não só da comida em si, mas saborear a conversa e tal, e esquecer que existe uma vida social corrida, uma vida virtual corrida, né? E, enfim, somos nós dois ali, e se Deus quiser no futuro, com algumas criancinhas. Pode ser que fique um pouco mais agitado. Mas... Ficará, mas vai dar tudo certo. Menino, é uma Eles vão agitação que aprender. você não imagina. Mas, assim, também proporciona bons momentos, né? sim, É com possível. E eles também, tipo assim, como a Moni falou, com o exemplo, eles vão entendendo que ele é um momento de desacelerar também. Também, Vão aprendendo. É interessante. Antes de você falar, Thaís, que eu tava conversando com a Bela, que é uma outra missionária aqui na rede também esses dias, que eu falei, gente, tá acontecendo uma coisa muito engraçada com o Tomás, porque a gente sempre faz as orações antes de comer, eu acho que aqui na casa de todos, né, minimamente, né, meu povo? A gente tem que Senão, rezar, né? Comecemos. Não é Eu espero possível. que sim. Mas, enfim, a gente faz nossas orações e tal. E aí, à medida o tempo foi passando, a gente sempre fez a mesma oração. A oraçãozinha pronta. Acho que cada casa tem uma oração, Tem, né? tem. Antes do almoço ali. E a gente sempre fez. E aí o Tomás foi crescendo, ouvindo. E ele aprendeu, obviamente. Agora não tagarela, né? E agora ele quer fazer a oração. Então, tipo, a gente começa... Ele, não. Eu faço. Aí já começa a fazer a oração. E ele tá com uma mania engraçada esses dias que... Às vezes ele faz sem perceber. Ele tá tão ansioso pelo momento de comer que a gente faz, ele não percebeu o que foi feito e no meio da refeição ele...
a gente não rezou. Aí o filho, a gente rezou, amor. Aí ele, não, a gente não rezou. Eu falei, então tá, então vamos rezar de novo. Então, assim, é que bonitinho de pensar, assim, que ele já começa a perceber que, de fato, é um processo, né? Que antes da gente iniciar aquele ato ali de serviço, né? Aquele ato importante de intimidade entre nós, tem que ter né, a oração de agradecer, enfim. E isso começou, que eu falei da Bela, porque ela falou que o João Paulo tá fazendo a mesma coisa. Ele tá comendo nada dele, a gente não rezou. Aí, rezamos, filho. Então, é muito legal. Ai, que bom, gente. Eu quero ainda ter essa experiência, assim, é aquilo que a gente ainda está labutando, vamos dizer, na minha casa. Por questão de rotina mesmo, meu irmão não almoça em casa, a minha irmã almoça, assim, quando ela trabalha de casa. Então, assim, é algo que eu quero construir na minha família. Mas, assim, o que eu posso partilhar de experiência que eu já tive foram nesses momentos específicos. Por exemplo, Natal, Páscoa, são momentos que a gente se reúne e senta à mesa. E quando a gente faz isso, quanto que é bacana, né? É diferente, né? E eu faço questão de pegar a louça guardadinha lá no canto, minha mãe fica, ai, meu Deus. Não, mãe, tem que ser. É um momento especial, então vamos celebrar. Então, a gente se senta e conversa e partilha. E é muito bom, né? E aí, como o Gabriel falou, né, que é um momento que a gente precisa conversar sobre, mas a Moni deixou claro também que a gente tem momentos específicos também. É um momento de partilha, mas de partilhas específicas, né? Sim. Então, assim, tem coisas que são para outros momentos a gente partilhar. Então, assim, é muito bonito, é muito bacana, e que é algo que eu quero, assim, aos poucos ir construindo na minha família, e quem sabe na minha futura família, né? Eu ter esse hábito na minha casa. Mas, assim, é como a Moni falou também, que é muito negligenciado, porque a gente se coloca, né, nessa rotina louca e vai se acomodando, né? Mas a gente precisa parar e dar valor para isso, né? Porque o quão rico a Moni falou, né, na partilha dela sobre quantos significados, tanto espirituais quanto pessoa, a gente constrói ali, né? E isso tudo que a gente está falando é um lugar onde a gente constrói mais memórias, né? Talvez. Então, Nossa, super. Essa própria história que a Mônica compartilhou, a Thaisa falando do Natal, então é onde a gente realmente vai fazer memória dos momentos, né? De estar juntos. Então, uma coisa que eu lembro assim de ser pequeno e pedir uma pizza depois da missa, comer em casa. Domingo, né? Domingo é tão dia de pizza. É, muito dia de pizza. Dia de comer uma besteirinha depois da missa. Mas é essa memória, assim, da gente estar junto em casa. Sim. Talvez o único dia que a gente tomava refrigerante na época. Então, tipo, você via que era um momento diferente, muito isso né? Mesmo. Refrigerante lá em casa eram momentos especiais, assim, sim. sabe? E também teve até uma partilha do Rodrigo uma vez num podcast que ele... nessa dimensão de pensar nessa geração, né, nova. Da sexta-feira não comer carne, não comer né? Carne. Então, tipo, a criança vai percebendo, papai, por que hoje é peixe? Porque é um dia diferente, né? Então, esse é o lugar da gente realmente colocar a base da família, né? De conversar, de se mostrar um dom de si para o outro, né? Sim. E passando para o último altar, talvez um dos menos conhecidos, assim, quando a gente ouve falar sobre esse tema do altar, o altar da família e tal, geralmente não se trata tanto sobre o leito conjugal, né? Que é isso que a gente vai comentar um pouquinho agora. Mas é um lugar, realmente, como a Moni já trouxe, né? Um lugar muito sagrado, né? Principalmente pensando, aí já é mais para a família mesmo, né? Mas de ser um lugar onde também há esse sacrifício, esse dom de si dos esposos, né? Que se unem não só de forma carnal, né? Mas também espiritualmente. Mas também não só pensando no ato conjugal, mas também ser um lugar de união dos esposos também espiritualmente, né? De conversar, de talvez ali ser um lugar onde realmente vão se mostrar vulneráveis, né? De se mostrar, de pedir perdão, enfim, tudo isso para dizer que é um lugar onde nós esposos, né, nos fazemos dom de si para o outro, pensando realmente nesse sacrifício, né, de trazer Jesus também para o leito conjugal, né?
Esse é algo que pode até assustar um pouco, assim, poxa, Jesus ali no nosso ato conjugal, mas é essa dimensão mesmo, de pensar no sacrifício de Cristo pela igreja, como é o sacrifício do marido com a esposa, enfim, dos esposos. Então, é um lugar que muitas vezes a gente pode também negligenciar. Eu concordo que a mesa das refeições é com certeza o mais negligenciado, mas acho que muitas pessoas deixam de pensar também no leito conjugal como esse altar, né? Eu acho que assim, ó, o grande raciocínio, eu estava dançando aqui, eu não consigo não me mexer, daqui a pouco que vai brigar comigo, minha voz está saindo cortada. Eu acho que o grande raciocínio, né, para compreender por que o leito conjugal é tratado como um altar, é a gente pensar na nossa, como fomos criados, né? Uhum. Então, assim, existem 2 seres humanos, 2 pessoas, né, que se dão um para o outro ali, naquele leito. Mas nós não somos dotados apenas de corpo, né? Somos dotados de corpo e alma. Então, é um encontro também de almas. Não tem como ser um encontro de almas, ser algo muito espiritual também, e a gente não tornar aquele lugar onde existe esse encontro algo também sobrenatural, né? Algo que deve ser... ter uma sacralidade ali, né? Deve ter um cuidado para, de fato, não ser maculado. Então... E pensar não só nesse sentido dessa união, né, que não é apenas corpórea, mas uma união espiritual, no sentido de que ali é possível, acontece a cocriação, né? Somos participantes dessa criação com Deus. Então, Deus se utiliza, né, de nós, este altar, este lugar, para, de fato, gerar novas vidas. E aí, pensando nesse sentido de serviço, de sacrifício, ainda que, né, obviamente que a gente não fala do ato conjugal como algo penoso, né? Pelo amor de Deus, gente, a gente não pode fazer isso. Pelo contrário, nós sabemos, nós, enquanto esposos, que temos essa possibilidade de viver o ato conjugal, nós sabemos que é uma fonte de prazer para nós, é uma fonte de alegria, mas que, ao mesmo tempo, exige dos esposos, homem e mulher, um sacrifício, né? A gente está se dando ali inteiramente, né? Sem reservas, na nossa totalidade e estando abertos. Isso ainda eu acho que é mais profundo, porque eu acho que isso aumenta a profundidade do sacrifício, né? Nós estamos abertos à possibilidade, se Deus desejar, Ele gerar dali, desse encontro de almas, de corpos, uma nova vida. Então, não tem como não ser um altar de sacrifício, um altar de serviço, né? A gente dá do nosso próprio corpo para que esse encontro seja, de fato, fecundo, né? E, bom, enfim, realmente eu acho que é um assunto que pouquíssimo é falado. Eu acho que tem vários pequenos detalhes, até mesmo práticos e objetivos, que às vezes são discutidos, de tipo, nossa, mas sendo um altar, será que a gente... pode, né? O que pode e o que não pode ser feito? Será que é interessante ter uma televisão no quarto ou não? Eu acho que esses são pormenores. Eu acho que, no final das contas, se a gente compreende porque, de fato, o leito conjugal é um altar, né? Da nossa dignidade enquanto seres humanos, filhos de Deus, o restante é uma consequência. A escolha dos esposos enquanto ao que será feito, né? Como será tratado aquele ambiente, eu acho que vai ser uma consequência natural. É natural que a gente tenha realmente um zelo maior, né? E aí, Gabs, eu vou até falar uma coisa que eu estava escutando, porque a gente tinha um programa aqui, vou dar só um parênteses, a gente tinha um programa aqui no Campus Fidei, que chamava Fé Partilhada. E aí o Gabriel estava como... Era bem legal. Ele está disponível era no YouTube, ainda quem quiser dar o uma Gabriel olhada. era âncora, né, com o Thiago, quando vocês estavam fazendo essa série, falando sobre os altares também. E eu estava recordando sobre... Eu estava escutando sobre o leito conjugal. E eu achei, gente, eu fiquei até emocionada de ouvir você falando, porque você estava noivo da Débora ainda. Santiago estava nos planos de Deus. E aí você estava comentando coisas que vocês já conversavam sobre a vida matrimonial. E como vocês achariam importante, por exemplo, cultivar ali de não ter a televisão no quarto, para que vocês tivessem, de fato, um momento de intimidade de vocês, de conversa, de diálogo e também do ato conjugal. Aí você falou assim, que a gente também já conversou que a gente não vai querer que os filhos façam aquela baderna na cama, né? Que não é de qualquer jeito, não sei o quê.
Mas se, aí você chegou e comentou assim, não sei se você se lembra disso. Ele comentou assim, mas aí, por exemplo, chega um garotinho com os olhinhos azuis, pedindo pra subir na cama, não tem como dizer não. Isso e aconteceu assim, hoje de manhã. e assim, o Santiago é um garotinho lindo de olhos azuis. Então, ele deu uma profetizada boa ali naquele momento. Mas assim, achei tão bonito de ouvir e falar assim, hoje eles vivem, né? Esse sentido que, de fato, as crianças realmente precisam entender a importância desse altar. Vai ser muito abstrato na cabecinha deles ainda, né? Mas só da gente mencionar, né, a importância de que a cama precisa estar arrumada, não é um lugar que você vai comer em cima dela, né? De fato, a gente pode ter um momento alegre, feliz com os filhos em cima da... Ao meu ver, né? Eu acho que não está escrito em lugar nenhum que a gente não possa fazer isso. Mas desde que exista um zelo, né? Um cuidado e saber que é um lugar de fato especial, assim como é a mesa, assim como é um oratório doméstico. E com o tempo, acho que à medida que eles vão crescendo, eles vão percebendo isso. Como eu disse a vocês, eu tinha essa sensação com o quarto dos meus pais. Eu não achava que era um lugar livre acesso, nem que a cama era um livre acesso. Eu sentia que aquele lugar era um lugar especial. E eu falo isso assim, parece muito bobo, mas a minha mãe sabe. Se ela estivesse escutando, ela ia saber. Assim, até hoje eu chego na casa dos meus pais e eu falo assim, gente, a cama de vocês, de verdade, é uma coisa assim diferente. Eu não sei o que é. E hoje eu sei o que é, né? De fato, existe ali um amor, né? Que faz com que aquele lugar, de fato, seja especial. Mas eu, enquanto filha, me senti acolhida. É normal que os nossos filhos queiram estar na nossa cama, porque eu acho que eles têm essa sensação de algo de diferente aqui, né? Aqui, de fato, é um depositário de um amor. Então, enfim, eu quis comentar isso porque eu tava escutando e eu falei, gente, ele falou sobre uma criança de olho azul. Não necessariamente ele precisava ter nascido de olho azul, né? Porque a minha filha nasceu de olho azul, nem eu nem Rodrigo temos olho azul. Então, Deus surpreende, mas de fato, Santiago está aí para pedir para subir na cama. Sim, exatamente, eu comentei, aconteceu justamente hoje, assim, então, ele acorda assim, a primeira coisa que ele quer ultimamente é a mamãe dele, então, assim vou lá mesmo. pegar ele já quer, a mamãe fica chamando, tá querendo subir, então, e é realmente, assim, de ter esse zelo, né, pensando que se a gente está numa capela ou numa igreja, a gente pensa como ali o altar, onde é celebrada a missa, como lugar mais importante da igreja, né? Tirando o próprio sacrário, né? Onde Jesus realmente está presente, está lá a Eucaristia, né? Pensando que o altar é esse lugar onde há esse sacrifício, então pensando também que a casa, o leito conjugal, onde se percebe onde há maior esse sacrifício mesmo, né? Onde se deve esse respeito, né? De alguma maneira. Eu não posso falar da experiência em si, né? Mas, assim, o que eu posso falar é no sentido, assim, de que quando a gente perde essa dimensão do sagrado, a gente pode cair no outro ponto, né? Que é, assim, porque, como a Moni falou, tem essa dimensão do sacrifício que, quando a gente fala sacrifício, a gente já pensa assim, né, na nossa cabeça. Ai, meu Deus. Sofrimento, dores. Sofrimento. E aí eu estava até pesquisando aqui o documento do Patris Corde, que é um documento, né, do Papa Francisco, que ele fala que o sacrifício não pode se manter somente no sacrifício, mas ele deve se maturar para chegar no dom de si. Então, quando a gente fala de sacrifício aqui, a gente está falando do dom de si. Ou seja, na doação de si próprio, né? Então, se a gente não fica nessa lógica do sacrifício, a gente começa o quê? A cair em outro erro, que a gente é humano. Então, assim, é uma coisa que gera prazer. Então, a gente pode cair no erro do quê? De usar o outro. Sim. Então, quando a gente perde a dimensão do que é sagrado, a gente cai em outra dimensão. E isso é para toda a nossa vida. E na questão do ato conjugal em si, mais ainda, porque tem toda essa dimensão, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E, por isso, é tão bonito quando a gente olha para o leito conjugal nesse sentido. Porque aí a gente começa a trazer realmente o que é isso, né, para a nossa vida e começa a nos educar e educar o outro. Porque, se a gente for parar para pensar, as famílias, os casais, né, no geral, talvez não tenham essa dimensão, né? Então, eles não veem isso com esse olhar que nós temos. Então, ao trazer esse olhar, a gente se afasta daquilo que nos pode desviar do real significado. E para a gente, como eu vou dizer, transcender, né? Não parar em nós mesmos, para a gente ir para além daquilo ali, né? Então,
nesse sentido. E a gente vai se educando. E eu acredito que os meninos, né, já têm mais experiência, vão poder falar, né? Mas, assim, eu acredito que é nesse sentido, né? Da gente se educar ali e sempre pensar no que aquilo significa realmente, né? Eu quando estava pensando sobre esse altar, enfim, pensei sobre tudo isso, a gente se preparou minimamente, né, para vir aqui, e vocês já falaram bastante sobre essa dimensão, e aí eu queria trazer algo um pouco diferente, assim, quando eu estava pensando, que veio à minha cabeça, que foi uma experiência que a gente teve lá em casa, né, no ano de 2020, começou a pandemia e tudo mais, e aí um pouco depois, meu pai estava tendo uns problemas de pressão alta, a gente foi investigar, e depois de um tempo investigando, descobriu que ele estava com câncer de pulmão. Eu contei isso num outro podcast já, que foi de sofrimento, eu não lembro mais qual que é o número, mas é um pouco antigo, se você não escutou, escute lá. Escute, muito bom. E aí, enfim, a gente descobriu que meu pai tinha câncer de pulmão, ele fumava desde os 13 anos, ele estava com 63, 64. Aí, beleza, vamos começar o tratamento e tal. A gente começou o tratamento em setembro de 2020, mais ou menos. E aí, em abril de 2021, meu pai faleceu, né? Porque o câncer de pulmão, quando ele começa a dar sinais, é porque a coisa já está muito tomada e tal. Inclusive, é difícil de achar em alguns tipos de exames e não sei o que e tal. Enfim, a gente não fazia ideia. Meu pai não costumava ir no médico. E quando descobriu, já estava muito tomado. A gente tentou fazer o tratamento, mas em abril do ano seguinte, ele faleceu. E aí, por que isso me veio à cabeça, né? Porque com o passar do tratamento, a quimioterapia e tudo mais, o fígado do meu pai não era muito bom, então não aguentava muitos remédios e tudo mais. Ele foi ficando muito debilitado. E aí chegou num ponto, assim, nos últimos 3, 4 meses, que ele quase não saía da cama, do leito conjugal. E aí eu conseguia, hoje pensando, né, eu via muito o sacrifício ali no leito conjugal, não no sentido do ato conjugal em si, né? Mas os últimos 4 meses de vida do meu pai, minha mãe, e eu também, né? Mas assim, pensando nos esposos, né? Ela tinha que cuidar do esposo dela em níveis assim. Meu pai não conseguia ir mais ao banheiro, não conseguia caminhar para nada e tudo mais, tal. Então, e tinha remédios que ele tinha que tomar de madrugada. Então, minha mãe muitas vezes acordava, sei lá quantas vezes de madrugada, para ir lá dar o remédio na boca dele, não sei o quê. E aí no outro dia tinha que pensar na comida, o que ele podia comer, o que ele não podia. E aí depois tinha o rolê tinha que ir para o hospital para tomar, enfim, a quimioterapia e tudo mais. Mas nos últimos 4 meses ficou muito nítido ali o serviço e o sacrifício no leito conjugal, sabe? De uma esposa para um esposo, e que eles não era no sentido do ato conjugal, mas de completa doação. Que era fecundo, independente do... Exatamente. E meu pai ali como um Cristo mesmo, assim, né? Porque ele chegou num ponto de também começar a perder um pouco da consciência. Sim. Então, ele não reconhecia as pessoas, estava tendo alguns certos tipo de delírio e tal, vendo coisas e tudo mais. Então, já era uma pessoa que a gente conheceu a vida inteira, mas que era alguém completamente debilitado, que dependia da gente para tudo, né? Então, assim, era, de fato, assim, como um enfermo, um Cristo que estava ali para a gente cuidar e tudo mais. Então, o leito conjugal se tornou esse altar de sacrifício e de serviço para minha mãe, de ficar alguns meses ali com o seu esposo, completamente debilitado, né? Mas nesse sentido, assim, não só do ato conjugal, que enfim, que vocês comentaram muito bem e tal, mas a gente vivenciou isso de alguma outra forma, né? Sim. Um pouco diferente. Não, eu acho esse ponto de vista incrível, assim, eu acho que faz a gente meditar bastante, que a fecundidade não se dá exclusivamente pelo ato em si, né? Pelo ato conjugal em si. Mas uma outra dimensão também que eu estava pensando sobre isso, que me veio, assim, principalmente depois de ser mãe, da importância deste lugar como um lugar de descanso. Porque, assim, a tendência... o mundo, ele tem uma tendência a olhar, por exemplo, ao objeto, a cama, como algo bem impuro, né? Pela forma como o sexo foi tomado como algo impuro e não como algo divino. Então, as pessoas, elas, de fato, além de objetificar, fazem como aquela pessoa que está ali, né, naquele acontecimento, é como a cama, que é um próprio objeto, é de fato usado. Então, foi tomado como algo de fato impuro. O meu raciocínio aqui, que em relação à questão do descanso, que de fato foi aumentando em mim, assim, essa percepção, foi porque também as minhas orações muitas vezes foi mudando ao longo do tempo, e as orações da noite, por vezes eu peço a Deus assim: Senhor, nos dê a possibilidade de ter um descanso revigorante,
para que amanhã a gente possa servir melhor, né? Se hoje eu não servir bem, que amanhã, por meio desse descanso, eu consiga servir melhor. Então, do mesmo raciocínio que a gente tem quando a gente às vezes está assim, nossa, meio naquela mornidão, na fé, e a Eucaristia nos dá essa possibilidade de vigor, né? De renovar da fé, eu tenho essa mesma sensação de que esse altar nos dá a possibilidade de fato, o deitar-se, o descansar, ou ter a confiança de que aquele lugar ele pode ser um lugar de nos ajudar a retomar as forças, né? A puxar um pouquinho mais de suspiro para viver um novo dia. E eu penso assim na sua mãe também, né? Que nas noites que ainda que eram muito difíceis, aquelas pequenas horas, as possibilidades de descanso dela, era um momento de Senhor, estou aqui, né? Tomando forças novamente para amanhã estar inteira para aqueles que eu amo. Então, olhar também para essa cama como uma possibilidade de fato, de confiança, né? De descanso. E como torna este lugar, que para tantas pessoas é tão impuro, como um lugar, de fato, muito puro, né? Que resgata em nós algo que muitas vezes estava ali perdido porque nossos corpos já não estavam dando mais conta. Então, eu sou aquela pessoa que, quando chega no final do dia e aí as coisas vão assim... Todo mundo entra nos seus quartos, a rotina vai acabando, e aí deita na cama e eu falo, Senhor, meu Deus, que cama boa. Assim, nossa, que cama maravilhosa. Ainda que eu passe um tempo ali com o Rodrigo, a gente dialogando, rindo, ou falando, é um momento que você já vai sentindo o corpo descansar, né? Como, de fato, um acolhimento de Deus. Assim, olha o que o Senhor nos permitiu viver. E isso nos faz pensar também das pessoas que não têm uma mesa para se sentar para comer, uma pessoa que dorme no chão, que não tem a possibilidade, de fato, de ter um sono revigorante. Vai ser um sono porque o corpo precisa desligar, né? Então, de fato, eu acho que pensar também nas dimensões, o que faz com que a gente macule este altar, né, que é tão sagrado. O fato de usar o outro, né, como objeto é uma possibilidade de macular. O fato de se fechar a vida, e aí se fechar a vida não só no sentido do ato conjugal, mas se fechar a fecundidade, né? Então, é isso. Muito bom. Eu gosto muito de descansar. Dito Descansar isso... é bom demais. dito Ô, isso, Senhor, acho quando as crianças maravilhoso dormem essa a noite toda, então, Nossa, né? é bom A cama demais. fica uma coisa assim. Queridos, acho que é isso. Queria saber se vocês têm alguma mensagem final, pensando de tudo que a gente conversou, sobre os altares. Não, acho que foi. Né? Acho que a Thaís ia falar. Respirou mais fundo? Não. É assim, é só agradecer por essa oportunidade de ter refletido, né, sobre esse tema, que nos custa, né, muito, e como no início você falou, né, Gabs, sobre essa questão de ser igreja doméstica, né? Então, ali a gente está sendo, assim, quando a gente tem a dimensão do que a gente vive verdadeiramente, mas às vezes a gente vive de forma inconsciente. Então, a gente vivendo ali a igreja doméstica, dando os primeiros passos na fé. Então, é muito bonito quando a gente vê e quando a gente começa a enxergar nos nossos também essa dimensão, sabe? A gente se fazendo testemunha para eles. Então, me fez pensar aqui muita coisa, muitos detalhes que ainda não tenho, mas posso desenvolver, né, na minha realidade e que na futura família, se Deus permitir, enfim. Mas foi muito rico mesmo, assim. Foi muito bom. E espero que tenha sido para vocês também, ouvintes, que estão escutando. Com certeza, foi muito bom. Obrigado, gente, pela conversa. Foi Sim, top. sempre um prazer enorme. Muito obrigada. Eu acho que o que eu posso finalizar dizendo é que às vezes a gente acha que a nossa fé complica demais nossa vida, mas na verdade eu acho que olha o tanto de instrumentos, Facilita né? muito. É pensar que isso que a gente está falando aqui não é, ai, nossa, mas por que não pode ser só uma cama? Meu filho, a gente está te dizendo que isso tem um significado a mais para você lembrar a responsabilidade que você tem pelo outro que está ali, né? Então, assim, realmente Deus nos dá muitos instrumentos, basta a gente abrir o nosso coração para usufruir, né? Para fazer, de fato, um bom uso deles, assim. E que não é assim, né? Estanques, né? Assim, eu sou a Thaisa professora, eu sou a Thaisa... Não, As tudo máscaras, né? tudo está interligado, né? A dimensão espiritual e a dimensão humana estão interligadas ali. Basta o nosso olhar, a gente colocar os óculosinhos, né? Pra gente perceber. Eu acho que tudo que a gente conversou, acho que mais me chama a atenção é Deus nos ama tanto que quer estar com a gente em todos os lugares possíveis da nossa existência, né? Então, eu acho que é bem isso. A nossa fé não complica, mas facilita para estarmos mais conectados com Deus e com os outros, né? Sim. Exato. Bom, gente, acho que é isso. Queria agradecer vocês três de novo pela presença, pelas partilhas tão ricas.
Agradecer ao Gui aqui também pela gravação. Agradecer a vocês que estiveram com a gente até o momento. Espero que tenha sido um momento muito rico para vocês, assim como foi para nós. Aí eu estou falando por mim mesmo, que também a gente vai conversando, vai refletindo. Se você chegou até aqui, queria te fazer uma proposta, pensando nesses altares que a gente conversou. Depois posta na sua rede social algum altar seu. Pensei numa hashtag aqui, meus altares, algo nesse sentido. Meus altares, e marca lá o Campus Fidei. Legal. E aí pode ser só um desses que a gente conversou, seja o oratório doméstico, a mesa de refeições, ou o leito conjugal, enfim. Para a gente também não só ouvir a sua partilha de como foi ouvir esse episódio, mas também para que as outras pessoas pensem, né, que podemos ter altares dentro do nosso lar, né? Acho que é isso. Agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores que nos sustentam espiritual e materialmente para que a gente possa alcançar você e também que nos permitem ter esses bons momentos de partilha aqui entre nós missionários. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E se você quer colaborar conosco, quer ver essa obra crescendo, se você acredita que essa obra realmente provém de Deus, entre em contato com a gente no @campusfidei, no Instagram, e vai ser uma alegria compartilhar com você as nossas histórias, a imensa misericórdia que Deus atua sobre nós por meio dessa redenção. Acho que é isso. Fechou? Fechou. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.